Oi, pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui com o conteúdo de hematologia básica, vamos para a nossa terceira aula, onde a gente vai falar sobre transfusão sanguínea e o sistema ABO. Lembrando que nas duas primeiras aulas a gente falou sobre as características gerais do sangue, a gente fez um retrospecto histórico, né, da hematologia, de como ela surgiu como ciência, né, esse entendimento do sangue, da sua importância. Na segunda aula a gente falou sobre as células sanguíneas, né, os tipos de células sanguíneas, onde elas são produzidas, enfim. A gente está avançando no conteúdo de hematologia básica e agora na terceira aula a gente vai falar sobre transfusão sanguínea e sistema ABO. Vamos lá? Bom, então, para a gente começar a falar de transfusão sanguínea, a gente precisa fazer um retrospecto histórico também, que é bastante interessante para a gente entender como que a gente chegou até aqui. Lembrando que o Brasil é um dos países que tem as políticas públicas mais elogiadas a respeito de doação de sangue e a respeito dos próprios bancos de sangue, né, que são muito bem monitorados, são muito bem assistidos, né, é um dos melhores das Américas, né, os bancos de sangue brasileiros. Então, mas isso tudo teve uma história, tudo isso começou, né, em termos mundiais, como que a transfusão sanguínea começou. Quando a gente estava lá na aula 1 e a gente falou sobre a história da hematologia, a gente meio que já viu que tinha gente que bebia sangue, lembra do Galeno, o médico, lá em Roma, né, nos gladiadores, que a nobreza pedia para tomar um pouquinho do sangue dos gladiadores para ver se conseguia um pouco da vitalidade deles. Então já existia essa ideia de transfusão sanguínea, mas não da forma como a gente conhece hoje. Então é por isso que a gente vai fazer esse retrospecto histórico aqui, começando então com essa abordagem do entendimento de que desde sempre o homem quis investigar o corpo humano e a princípio o sangue sempre chamou muita atenção, né? Então sempre existiu a crença de que o sangue, né, era a estrutura, né, era o elemento que sustentava a vida e era capaz de salvar a vida já em tempos remotos, como a gente viu lá na nossa primeira aula de hematologia básica, tá certo? No entanto, gente, foram necessários séculos de estudos, né, e pesquisas para que a ciência pudesse se estabelecer e entender, descobrir qual que é a real importância do sangue, né, e dar o uso adequado, porque muitas tentativas e erros foram feitas, né, pessoas morreram para que a gente pudesse entender o funcionamento do tecido sanguíneo. Então são várias as referências, como a gente viu, né, na nossa aula, a referência a sangue, né, hoje em dia a gente tem vários registros sobre isso, várias alusões, várias referências ao sangue como vital, né, para o funcionamento do nosso corpo, né, para a sustentação da vida. Até chegar o dia em que a gente tem bancos de sangue super organizados, super bem monitorados, né? Referência para todo mundo, né? Até chegar esse dia, as práticas eram baseadas na intuição, no senso comum, no empirismo, né? Na tentativa e erro, como eu bem falei para vocês. Na Grécia Antiga, então, a gente vai retomar essa informação. Os nobres, eles bebiam o sangue de gladiadores, né? Na Grécia Antiga, em Roma também, como eu falei para vocês, com Galeno, que era esse médico que intermediava esse tipo de ação, né? Então, os nobres bebiam o sangue dos gladiadores a fim de obter a cura de diversos males, para ficarem saudáveis, fortes como eles, e principalmente a epilepsia, que não era entendido, né? Essa problemática aí da epilepsia. Pois bem, isso tudo para a gente contextualizar a transfusão sanguínea, tá, gente? Então, há algum tempo, né, lá, o médico lá na Grécia Antiga, em Roma, né, o Galeno, ele já propunha, né, a sangria como estratégia, como tratamento terapêutico para curar qualquer que fosse a doença, ele receitava, ele prescrevia, então, a sangria, né? E ele estava baseando essa prática lá em Hipócrates, né, que também faz parte ali da história da hematologia ali, que já tinha estabelecido os 4 humores do corpo humano: o sangue, a bile amarela, a bile negra e o muco, né, que ele chamava de fleuma. Então, ele, baseado nos estudos de Hipócrates, ele também já tinha essa ideia da existência do sangue como, né, uma fonte aí para a vida. E vários são os registros, né? Então, aqui nesse livro aqui, a gente tem vários equipamentos utilizados para sangria, né? Então, aqui a gente tem também a representação desses 4 humores, né? Então, desde muito tempo, a gente tem essas referências aí à importância do sangue, né? Como elemento vital aí para a humanidade.
Então, o que é uma transfusão sanguínea? Né? Sabendo que a humanidade sempre teve esse interesse, sempre foi atrás, né, de técnicas para isso, fazendo isso da forma mais rudimentar, até as formas mais complexas e monitoradas hoje em dia, né? A transfusão sanguínea é definida como um ato, né, de transferir um sangue ou um hemocomponente, pode ser um concentrado de plasma, de plaquetas, de hemácias, né, ou de leucócitos, para um doador, né, para o sistema circulatório, então, de um receptor, de um doador, desculpem, né, então é a transfusão do sangue total ou de partes dele, né, de hemocomponentes, de um doador para o sistema circulatório de um receptor. Então, há quem doe, há quem receba. Para que haja sucesso nesse procedimento, a gente sabe hoje em dia que precisa de um sistema, né, de uma compatibilização entre esses agentes, de quem doa e de quem recebe. Né, um tipo de terapia, né, muito eficaz para situações de choque, situações de hemorragia, de doenças sanguíneas. A gente sabe que é muito importante que haja, então, a transfusão sanguínea em alguns problemas de saúde. Frequentemente, essa transfusão sanguínea, ela é necessária em intervenções cirúrgicas, em politraumatismo, né, hemorragias digestivas, ou em outros casos em que a gente tem grande extravasamento, grande perda de sangue. Então, a transfusão sanguínea, ela é um procedimento necessário para salvar vidas diante de alguns problemas hemorrágicos, acidentes, né, doenças do sangue. Então, isso sempre foi necessário. Então, a transfusão sanguínea surgiu da necessidade. Como isso foi, né, acontecendo ao longo dos anos, nos trouxe, então, para um sistema hoje bastante seguro que salva milhões de vidas, né, pelo mundo. Então, qual que foi a história disso? A história da transfusão sanguínea é bastante interessante, né? E ela conta com episódios que passam pelo domínio da igreja, que passam, né, por questões culturais, enfim. E a gente vai começar a ver agora. Então, a primeira vez que a transfusão sanguínea foi descrita foi no século XV, né? Século XV. Pelo um escritor italiano, Stefano Infessura, né, em 1492, né, e que ele relata o seguinte. Então, o Stefano Infessura era um escritor que relatou isso, né, esse primeiro episódio, essa primeira tentativa, esse primeiro registro, né, esse primeiro relato de transfusão sanguínea em 1492, gente. O Brasil não tinha nem sido descoberto ainda. E o que aconteceu foi o seguinte, o Papa da época, o Papa Inocêncio VIII, ele estava em coma, ele estava doente. E aí, a gente está falando de 1492, uma época em que o poder estava nas mãos das igrejas, né? E o Papa era sinônimo de detentor máximo do poder. Então, ele estava doente e ele recrutou, então ele solicitou que 3 meninos de 10 anos de idade fossem até ele, fosse retirado o sangue desses 3 meninos para dar para ele, porque ele estava doente e ele precisava ficar bom. Então a ideia era que se ele tivesse o sangue de uma criança, né, esse sangue saudável dessa criança poderia ajudá-lo a sair desse estado calamitoso da saúde dele, né? Ele estava em coma. Então foi feito isso, em troca, né, para essas famílias dessas 3 crianças, ele prometeu um ducado. O que é um ducado? Isso é um território, um pedaço de terra, né, um feudo. Então ele falou assim, eu preciso de 3 crianças para darem sangue para mim, em troca eu vou dar um terreno para eles. Beleza. O que aconteceu, gente, é que o primeiro menino faleceu, né? Então o primeiro menino foi lá, foi retirado o sangue dele, e a gente não tá falando de transfusão, a gente tá falando de tomar, a gente tá falando de transfusão sanguínea, do primeiro relato de transfusão, mas da forma mais rudimentar possível. Em 1492. Então não era uma transfusão com agulha, né? Do jeito que a gente conhece hoje. O Papa Inocêncio, ele queria que tirassem o sangue dessas crianças para ele tomar. O que aconteceu? Tirou o sangue do primeiro menino, o menino morreu, depois que tiraram o sangue dele. Mas o Papa teve uma ligeira melhora após beber esse remédio, que era o sangue dessa criança. Tá certo? Então, olha que interessante, né? Então, aqui eu só coloquei essas 2 figuras aqui só pra gente lembrar, né, desse Papa Inocente aqui e, né, dessa sátira aqui, dessa figura, né, fantasiosa aqui, só pra gente lembrar que a gente tá falando dos primórdios da transfusão sanguínea na história. Pois bem, então vamos lá. Depois da primeira morte, o primeiro menininho morreu, os médicos pensaram o seguinte, né, da época ali, todos eles ligados à igreja também, vamos, né, lembrar disso,
Esses médicos, então, eles falaram assim, não, a gente tirou muito sangue dessa primeira criança, voluntário, né? Então, vamos tirar menos sangue desse segundo voluntário. Né? Acreditando que o garotinho tinha morrido por conta de muito sangue que tinha sido extraído dele. Então, vamos tirar um pouquinho menos. Então, eles tiraram menor quantidade de sangue. Só que daí, quando o Papa Inocêncio, né, tomou esse sangue pela segunda vez, ele teve febre alta, os rins pararam de funcionar e o Papa Inocêncio morreu. Para quê? Para a sorte da terceira criança que nem chegou a ter o sangue coletado, né? Enfim. Mas, de acordo com o Stefano Infessura, que fez esse registro, né, as outras duas crianças acabaram morrendo um tempo depois, né? Infelizmente. Então, esse é o primeiro registro de transfusão sanguínea na história. Né? E esse Papa Inocêncio, só trouxe essa informação para vocês aqui a título de curiosidade, porque esse Papa Inocêncio, ele fez isso, primeiro porque ele detinha o poder, que a gente está falando de uma época em que o poder estava atrelado à igreja, e ele é conhecido por uma série de outros episódios aí da Idade Média, da Inquisição e etc, né? A questão toda é que, sob o ponto de vista histórico, o Infessura ele foi descreditado, né? Eles não davam crédito para ele porque eles falavam que o Infessura ele estava praticando o antipapismo, né? Ou seja, ele estava indo contra o poder da igreja. Mas esse é o primeiro registro que a gente tem de utilização do sangue humano para prover saúde para outro ser humano, tá certo? E foi nessas circunstâncias, então, que isso aconteceu. Então, pois bem, seguindo isso, né, vocês lembram que na primeira aula a gente falou sobre um retrospecto, a gente fez um histórico da hematologia e a gente viu que o William Harvey, que é conhecido como o pai da fisiologia, né, por alguns autores, então lá no século XVI, esse médico britânico que descreveu pela primeira vez a circulação sanguínea, como o sangue era bombeado, né, a participação do coração, então foi o primeiro ali a descrever o sistema cardiovascular. A partir desses conhecimentos, ele começou então a fazer pesquisas mais sofisticadas, mais elaboradas sobre transfusão de sangue, e eles começaram a fazer experimentos com animais, né? Então eles começaram a fazer transfusões com animais. Várias tentativas foram feitas, né, com seres humanos, e carneiro, por exemplo, mas os resultados eram fatais, não davam certo, né? Então, o que a gente tem de registro lá em Oxford, lá em 1665, que elas foram realizadas em animais, né? Por alguns, lembra do Richard Lauer que a gente falou lá, que nessa época estava estudando as possíveis estratégias de transfusão sanguínea? Isso lá em Oxford. Na França também tinha uma corrente de cientistas que fazia isso, né? De fisiologistas e médicos que faziam isso. Então a gente foi avançando, conforme a gente foi avançando com a hematologia, obviamente a transfusão sanguínea também foi ficando cada vez mais refinada. 2 anos depois que a gente tem esses estudos do Harvey, né? Do Harvey e desses estudos lá de Oxford, né, das primeiras transfusões utilizando animais, 1665, a gente tem o médico do Louis XV, que é o Jean Baptiste Denis, que ele é professor de filosofia, matemática, ele era um cientista bastante renomado ali, e ele então conseguiu colocar o sangue num tubo de prata, né, para infundir do sangue de um carneiro, né, num paciente que era descrito como doente mental. Então, olha que episódio histórico, né, da transfusão sanguínea bastante peculiar. Então, esse paciente, o Antoni, ele tinha 34 anos, ele tinha problemas, transtornos mentais, e a sociedade achava que ele precisava de uma solução e que essa solução tinha a ver com o sangue. Se trocasse o sangue dele, talvez ele pudesse ficar melhor. Olha a ideia do sangue, né, como elemento para saúde humana. Então, isso aconteceu 3 vezes, 3 procedimentos de transfusão foram feitos, mas ele morreu após a terceira transfusão. Então, a gente está falando de um processo histórico que mostrou pra gente que essas primeiras transfusões eram heterólogas. O que isso significa? Significa que essas transfusões feitas entre espécies diferentes, né? E os médicos, os fisiologistas, eles defendiam essa tese de fazer transfusão entre carneiros e humanos, porque o sangue dos carneiros não estaria contaminado, por exemplo, com vícios e paixões, enfim. Um tempo depois, essa prática foi considerada criminosa, foi proibida por lei, né, pelas faculdades de medicina que existiam em Paris, em Oxford, enfim, Roma, Inglaterra, em vários lugares. Isso foi proibido porque não estava dando certo, as pessoas estavam morrendo, tá certo? Então isso foi proibido, acabou sendo proibido por lei.
Bom, pessoal, então depois que a gente viu, né, todo esse processo histórico aqui, né, do Harvey, que ele, né, o William Harvey, que desvendou a circulação sanguínea pela primeira vez, eles começaram a fazer as transfusões sanguíneas que a gente viu aqui, que eram as heterólogas, né, ou seja, com outras espécies, né, por exemplo, de carneiro, enfim, que eram realizadas com o sangue dos animais. A gente tem os avanços, né, disso acontecendo, mas a gente viu que também teve proibição e depois, né, isso foi retomado. Enfim, seguindo essa linha histórica da transfusão sanguínea, a gente chega ali em 1788, com dois também médicos que estavam debruçados para entender esse processo de transfusão sanguínea, porque é o seguinte, eles sabiam que a transfusão sanguínea era uma terapia interessante para salvar vidas, mas eles ainda não tinham os meios para que isso acontecesse de fato, porque eles tinham um entendimento da circulação sanguínea, eles já tinham um entendimento da importância do sangue, enfim, eles já tinham uma base de dados ali suficiente para eles entenderem que a transfusão sanguínea era um processo terapêutico importante para salvar vidas. Então, ali em 1788, Pontic e o Landois, o que eles fizeram? Eles tiveram alguns resultados fazendo transfusões homólogas, diferente das heterólogas, que eram com carneiro, sangue de carneiro para os humanos. Lembra que eles justificavam isso falando que o sangue dos carneiros, dos animais, poderia ser um pouco melhor do que dos humanos, porque não estava contaminado com vícios e paixões? Pois bem. Então, eles começaram a fazer transfusões homólogas, porque as heterólogas não estavam dando certo, né? Então, eles chegaram à conclusão, de fato, de que essas transfusões homólogas, né, entre espécies idênticas, entre a mesma espécie, poderia ser benéfica e salvar vidas, né? Então, a primeira transfusão de sangue com sangue humano entre humanos é atribuída ao Blundell, né, em 1818, que fez, depois que estudou bastante a transfusão em animais, ele foi lá e transfundiu o sangue para mulheres que tinham tido hemorragia pós-parto. Então, olha que interessante, eles já sabiam que a transfusão sanguínea era um mecanismo que poderia salvar vidas, e nesse contexto da hemorragia pós-parto. Então, esse é o primeiro registro. Inclusive, esse registro virou um selo, pessoal, né? Que a gente vê aqui, ó, Man-to-Man Blood Transfusion, pelo James Blundell. Isso é bem interessante, né? Então, no final do século XIX, essas transfusões começam, as transfusões homólogas começam a acontecer, mas o que acontecia ainda? Problemas com a coagulação do sangue, reações adversas continuavam, então ainda era um desafio para os cientistas. Então, hora dava certo, hora dava errado, né? Quando dava certo, salvava vidas, mas quando coagulava o sangue, quando tinha outros tipos de reações, os pacientes vinham a óbito ainda, né? Então, isso ainda intrigava os cientistas. Pois bem, com o avanço, né, dessa transfusão homóloga, né, que começou lá em 1818, né, no final do século XIX, então, ainda com esses problemas de coagulação de sangue, outras reações que desafiavam os cientistas, eles começaram a pensar em como a gente vai evitar que coagule, como a gente vai evitar que tenha esse tipo de reação, e aí eles sugeriram o seguinte, começaram a usar leite e o sangue de cadáver em transfusões. Foram, obviamente, logo abandonadas porque não deu certo, mas eles estavam em busca de resolver essa questão do quê? Da coagulação e das reações adversas que ainda desafiavam esse sistema. Em 1900, o imunologista austríaco, então a gente está falando que já tem uma área da ciência específica para estudar a imunidade, né? Isso é bem interessante, ou seja, já é um avanço da ciência hematologia, né? Então isso é bem interessante a gente ressaltar. O Landsteiner, né, ele observou que o soro do sangue de uma pessoa coagulava ao ser misturado com o sangue de outra pessoa, né? Então ele pegou o soro, que é o plasma sanguíneo, né, e misturou e viu que algumas dessas reações tinham uma coagulação. Esse foi o primeiro passo, pessoal, para a descoberta do sistema ABO. Por que quando misturava o sangue de algumas pessoas, havia coagulação, acontecia coagulação, mas quando misturava outras amostras sanguíneas, não acontecia essa coagulação, né? Então esse foi o primeiro passo para descobrir, né? Foi o passo importante para descobrir o sistema de grupo sanguíneo do nosso organismo, que se chama sistema ABO, que é o que a gente vai começar a ver agora, né? Então vamos lá, o que aconteceu nos próximos anos em que isso começou a ser estudado. Em 1869, lembra que a primeira feita
May, né, que é a transfusão homóloga, que deu certo, que era em mulheres que tinham tido hemorragia pós-parto, eles estavam tentando encontrar um elemento anticoagulante que não fosse tóxico, né? E eles começaram a usar fosfato de sódio, né? Alguns cientistas recomendavam isso, né, fazendo os estudos, né, alguns experimentos, né, ao mesmo tempo que a gente tinha o teste de substâncias para evitar essa coagulação, a gente tinha o desenvolvimento de equipamentos para fazer uma transfusão direta, técnicas cirúrgicas para transfusão direta, né, então a gente começa com o procedimento de transfusão braço a braço, né, então são passos que levam ao aprimoramento dessas técnicas, né? Então lembra que começou de uma forma muito rudimentar, fazendo o quê, galera? Bebendo, né? Então bebia o sangue e, né, lembra que teve o caso dos gladiadores lá, Roma, Grécia Antiga, depois teve o caso do Papa Inocêncio VIII, né, que recrutou os 3 meninos lá para doar sangue para ele tomou o primeiro, melhorou um pouquinho, tomou o segundo, morreu, né? Então, eles já sabiam que era uma terapêutica interessante, porém, eles não dominavam as técnicas que começaram a acontecer a partir de 1818, de fato, né? Então, tudo estava sendo aprimorado. Então, essa imagem aqui mostra essa transfusão braço a braço, bem interessante, né? Então, olha aqui o equipamento, né? Então, a gente já tinha aqui, né, a estrutura para o sangue passar, né, para ele poder ser ejetado. A gente já tem vários equipamentos aqui, ó, braço a braço, né? Então a gente já tinha noção de onde fazia essa punção, né, a punção venosa. Enfim, já tinha ali, o que a gente tem aqui nessa figura é a seringa de Joubert, né, que a gente chama, que é o primórdio aí da transformação, da transfusão braço a braço, né, e uma transfusão homóloga, né, entre seres da mesma espécie. Pois bem, 1901, então em 1900, o Landstarn ele já começa a perceber, olha, coagula, né, a gente precisa ver por que isso está acontecendo, e aí em 1869 começa a querer buscar, né, eles buscam um anticoagulante específico, já tinha o avanço de técnicas, equipamentos, etc. Em 1901, então, ele descreve, né, descrevendo ali os principais tipos de células vermelhas, né, ou seja, características das células vermelhas dos humanos, né, que ele tinha amostra, e ele percebeu que existia o tipo A, o tipo B, o tipo O, e mais tarde descobriu-se o tipo AB. Então ele estava se debruçando sobre o fato de que quando misturava o sangue de pessoas, esse sangue coagulava, e eles buscaram um anticoagulante. Mas o Landstarn, quando ele se aprofundou nesses estudos, ele percebeu que existiam tipos diferentes de amostras sanguíneas, vindo de pessoas diferentes. E aí, então, ele estabelece essas variedades ali dos tipos sanguíneos. Como consequência disso, ficou possível, então, perceber que os tipos de células vermelhas eram compatíveis, né, e que não causariam reações desastrosas, que culminariam, então, com a morte do receptor. Então, eles perceberam, tem diferença entre os tipos de sangue aqui, entre os tipos de hemácias, entre os tipos de glóbulos vermelhos. Então, a primeira transfusão que foi feita com teste de compatibilidade, ou seja, antes de fazer a transfusão, eles testaram a compatibilidade, foi em 1907, né, pelo Ottenberg, né, e passou a ser utilizado em larga escala a partir da Primeira Guerra Mundial, né. Infelizmente, um episódio triste em que vários soldados precisaram dessa estratégia, né, desse procedimento, em decorrência dos ferimentos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, desculpem. Então, em 1907, ficou, então, estabelecido o uso de teste de compatibilidade, porque o Landstarn tinha observado que tinham 4 tipos. O A, o B, o O, e mais tarde ele observou também o tipo AB. Então, aí, esse é um grande avanço para os bons resultados das transfusões sanguíneas. Em 1914, o Husting estava ainda na investigação de anticoagulantes e ele percebeu que o citrato de sódio e glicose, como uma solução ali diluente, né, e anticoagulante, para preparar melhor essa transfusão sanguínea, né? Em 1915, foi determinado pelo Lenson, né, a quantidade mínima necessária para anticoagulação, então eles estavam dosando. Então, havia necessidade de verificar
qual era a substância, qual que era a dose, né? Como que você ia diluir isso, né? E aí, então, a gente tinha práticas sendo desenvolvidas, né, para transfusão sanguínea homóloga, de forma mais segura, mais prática, para salvar vidas, né? E aí, lá em Leningrado, em 1932, surge o primeiro banco de sangue, infelizmente mediado por um episódio, né, triste da história da humanidade, que foi a Guerra Civil Espanhola, que matou muitas pessoas, né? Em 1936, então, forma-se o primeiro banco de sangue, né? Isso é bem interessante. Então, ali se organizou uma estrutura para viabilizar essas transfusões, já com anticoagulantes, já com as doses certas desse anticoagulante, já com o sistema ABO meio que começando a ser destrinchado, que evitava, então, que houvessem as consequências desastrosas, né? Antes da descoberta desse sistema ABO. Pois bem, então, o Dr. Duran, né, foi o primeiro que organizou aí um banco de sangue, né? Ele é considerado o pai da transfusão moderna, porque ele começou então a estimular também a doação de sangue, né? Ele estabeleceu o banco de sangue, né? As ideias dele levaram a isso, né? Durante a Guerra Civil Espanhola, e aí ele começou a incentivar isso, né? Então, para coletar, tanto ali no próprio centro, como em fábricas, ele levou essa ideia para as fábricas, né? E povoados mais distantes. Ele começou a fazer estudos analíticos do que ele estava obtendo ali. E tudo isso, gente, foi a base para o que a gente tem nos bancos de sangue modernos. Então, isso é muito legal. Como eu comecei a aula falando, que o Brasil ele é reconhecido por ter ótimos bancos de sangue, né? Por ter um sistema muito bom, muito eficiente, né? Que é exemplo, inclusive, mundial, né? A triagem que a gente faz aqui no Brasil. Tudo isso começou, gente, lá, né? No começo do século passado. Então, tudo isso tem uma história, tem uma sequência. A gente não chegou em terapias moleculares hoje em dia, né? Do nada. A gente tem todo um retrospecto histórico que nos trouxe até aqui e a gente segue com isso, com incentivo à ciência, à pesquisa e à educação. Pois bem, 4 décadas depois da descoberta desse sistema ABO, lembra do Landester, né, que ele fez isso? Outro fato que revolucionou aí a prática, né, essa prática da transfusão, essa prática da medicina transfusional, foi a descoberta, né, do fator RH. Que, lembra que depois o Landster, ele descobriu o sistema ABO, e aí depois, então, que a gente tem a descoberta desse fator RH. O que é esse fator RH, né? A gente tem aí o envolvimento de muitas pesquisas para a gente descobrir isso, e eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, mas vamos seguir com essa história para antes da gente adentrar, da gente aprofundar nesse sistema RH. Bom, no século XX, então, a gente tem esse progresso das transfusões, né? A gente já tinha o sistema BO, a gente já descobriu o sistema RH, a gente tem os sistemas, né, o emprego, né, desses anticoagulantes, a gente aperfeiçoou cada vez mais a aparelhagem, né, os elementos necessários para fazer essa coleta, a aplicação, a transfusão. A gente teve todo um desenvolvimento ali de parâmetros rigorosos, né, para indicação e contraindicação dos usos do sangue. Aí, né, a gente já passou para a Primeira Guerra, a Guerra Civil Espanhola. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem muitos avanços científicos acontecendo e a gente tem um aumento da demanda por transfusão de sangue, mais uma vez, e isso no Brasil. E aí a gente tem, na Segunda Guerra Mundial, então, o primeiro banco de sangue brasileiro surgindo aqui, né? Então, tudo isso é consequência, né? Então, a gente tem o primeiro banco de sangue lá na Europa, depois a gente tem mais avanços, e aí a Segunda Guerra traz a necessidade, né, da gente ter bancos de sangue espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Pois bem, então, chegou aqui no Brasil os bancos de sangue, que foram avançando cada vez mais, os estudos foram seguindo também, e a gente tem o entendimento desse sistema ABO, desse sistema, né, de identificação da tipagem sanguínea, que é o que a gente vai entrar agora. Tudo bem? Após esse retrospecto histórico. Bom, vamos lá então entender esse sistema ABO, que surgiu
da necessidade dessa transfusão sanguínea acontecer de forma adequada, né? Então, é o sistema BO e a doação sanguínea. Bom, para isso a gente tem que recapitular alguns conceitos de antígeno e anticorpo. E isso é interessante justamente porque a gente já viu os tipos celulares, a gente já viu que existem os leucócitos, que são vários tipos, né? São 5 tipos, entre outros, né? E que um desses tipos de leucócitos, né? Alguns deles produzem anticorpos. Os anticorpos, eles são produzidos por células sanguíneas, especificamente contra patógenos específicos. O que são esses patógenos específicos? Vírus, bactérias, etc. São os antígenos. Então, existem no nosso sangue, como a gente já viu na aula passada, certos tipos de glóbulos brancos, que são os linfócitos, eles que produzem os anticorpos. Anticorpo, meus amores, é uma proteína. É uma proteína específica de defesa. Ela é produzida pelo linfócito de acordo com o antígeno que está se apresentando ali, de acordo com aquele patógeno que a gente entrou em contato, tá certo? Quem faz isso são os linfócitos. Então, quando essas substâncias estranhas, esses antígenos, esses patógenos, né, entram em contato com o nosso corpo, os linfócitos recrutam, então, a produção de anticorpos contra esses invasores. Então, isso é muito interessante. Existe uma comunicação a partir do contato com esses antígenos para que esses linfócitos possam produzir anticorpos. Isso tudo a gente está contextualizando esse processo, né, do sistema ABO para a gente entender. Então, olha aqui nessa figura aqui, olha o glóbulo vermelho aqui, ele tem um anticorpo específico aqui na sua membrana, né, que vai agir especificamente contra o antígeno. Então, o antígeno é uma substância que induz a formação de anticorpos por ser reconhecido pelo sistema imune como uma ameaça. Então, olha aqui, eu tenho um anticorpo aqui específico que vai atuar em relação a um antígeno específico, né? Então, eu tenho um anticorpo que ele está moldado especificamente contra um antígeno. E a gente tem um sítio de ligação aqui também. Então, a gente tem essa relação e essa relação se estabelece a partir dos linfócitos que produzem, então, esses anticorpos específicos contra esses antígenos que a gente entra em contato todos os dias. Pois bem, mas isso a gente está contextualizando aqui para o sistema ABO. Em geral, né, a gente tem uma reação do anticorpo ali com o antígeno que vai levar à destruição ou inativação dos antígenos. E é isso que a gente quer. A gente quer que o linfócito esteja saudável o suficiente, né, a medula óssea produza esses linfócitos para que eles produzam anticorpos para combater, destruir e inativar esses antígenos que a gente entra em contato. Essa é uma reação de defesa que é fundamental para proteger a gente contra esse assédio de micro-organismos que causam doenças que a gente está em contato a todo momento. E a gente tem isso, e muitas vezes a gente entra em contato com esses antígenos e com esses patógenos, antígenos, substâncias estranhas, e nada acontece, porque o nosso sistema imune está lá trabalhando por nós. Tudo bem? Bom, e aí, entendido esse processo de que é o linfócito B, que é um tipo de leucócito que produz o anticorpo, né, contra, né, para ajudar a gente a eliminar esses antígenos, a gente entra na aplicação desses conceitos na incompatibilidade sanguínea. Então, lembra do Landsteiner lá, que ele percebeu que as hemácias, né, elas podem ter na membrana delas tipos de antígenos diferentes, ou seja, ele descobriu tipos de hemácias diferentes. Umas levavam a coagulação e outras não, quando elas estavam em contato. Então, ele percebeu que existiam antígenos diferentes. Tinha o antígeno A, o antígeno B, que definiam, então, 4 tipos sanguíneos diferentes. Então, olha como é que é a organização disso nesse contexto de antígeno-anticorpo. Lembrando que o anticorpo é produzido pelos leucócitos. Qual leucócito? Linfócito. Beleza? Que é um tipo de leucócito agranulócito. Não vamos esquecer que isso está lá na nossa aula passada. Então, a gente tem 4 tipos sanguíneos. A gente tem o tipo A. O tipo A, ele vai ter as hemácias que tem só o antígeno A. O tipo B tem o antígeno apenas do tipo B. O tipo AB, ele vai apresentar antígenos A e B. O tipo O não tem nenhum dos dois antígenos. Então, devido a essas características que eram desconhecidas antes desse Landsteiner aqui descobrir isso, que dava muito ruim, né? Aquelas transfusões, né? Que acabavam coagulando sangue, né? Os pacientes acabavam morrendo. Então, devido a essas características imunitárias, por que é imunitária, pessoal? Porque a gente está falando de antígeno e anticorpo.
por conta disso, é que as tentativas aleatórias lá no início, né, resultavam em muitos fracassos. Descobrindo isso, organizou-se então esses tipos sanguíneos para poder organizar as doações sanguíneas que eram necessárias, né, direcionadas para ter sucesso. Beleza? Então vamos lá, recapitulando. Do tipo A, só tinha o antígeno A, então significa que a gente tinha um antígeno sendo produzido por essas hemácias ali, que tinha ali um anticorpo específico contra esse antígeno A. E no B, o antígeno era o B, no A e B eram os dois antígenos, e no tipo O não tem nenhum desses dois antígenos, tá certo? Então, lembrando que antígeno é aquilo que vai ser combatido pelos anticorpos, beleza? E que naturalmente aquelas hemácias estão produzindo. Beleza. Então, esse sistema ficou caracterizado como sistema ABO, né? Sistema ABO. Então, ele se caracteriza pela presença ou ausência de dois antígenos, o A e o B, que são os que a gente chama de aglutinogênios, né? Que vão promover a aglutinação. E isso vai estar determinado nas hemácias de cada indivíduo. Tanto é que a gente nasce e a gente tem a determinação sanguínea, né? A gente tipo A, tipo B. Bom, na grande maioria das crianças, né, com algumas exceções aí, né, a gente vai ter anticorpos naturais, ou essas aglutininas, né, dirigidas contra antígenos que os indivíduos, né, que cada indivíduo não tem, estabelecendo assim as regras de compatibilidade do grupo. Então, a grande maioria das crianças, né, excetuando-se, né, os lactentes, né, os que estão ali mamando ainda, né, de 3 a 6 meses, ou aqueles indivíduos imunossuprimidos, né, enfim, eles vão apresentar anticorpos naturais direcionados para esses antígenos, né? Então, naturalmente, eu vou ter anticorpo para lutar contra os antígenos que a gente não tem. Porque o que eu tenho tá beleza. O que eu tenho não precisa ser combatido. Tá dentro de mim e tá ok. Então, a gente nasce com uma tipagem sanguínea que determina contra quem a gente tem que se defender. Então, a gente vai nascer, né, com anticorpos naturais que vão evitar certos antígenos, que a gente não tem, obviamente, porque o que a gente tem não precisa ser combatido, certo? E é isso que dita a regra, então, desse sistema ABO, isso que dita a regra, então, de compatibilidade dos grupos. Então, no nosso plasma sanguíneo, a gente tem dois tipos, a gente pode ter, né, dois tipos de anticorpos, anti-A e o anti-B. Então, olha que interessante. Isso está no plasma sanguíneo, né, porque é um anticorpo. O indivíduo de sangue do tipo A não produz anticorpos do tipo anti-A, porque é o que ele tem, não precisa combater, é o que ele tem. Mas é capaz de produzir anticorpos anti-B, uma vez que o antígeno B é estranho, porque eu não tenho, né? Então eu não vou precisar produzir um anticorpo para defender aquilo que é minha tipagem sanguínea, mas eu vou ter um anticorpo que vai me defender contra um outro antígeno que vem de um outro sangue. Então é nisso que se precisava prestar atenção para poder fazer a regrinha de compatibilidade sanguínea. E é isso que a gente tem estabelecido hoje, né? Então o indivíduo que tem um sangue tipo B não produz anticorpos anti-B, ok? Porque é dele, ele não vai defender aquilo que ele tem. Ele não vai precisar se defender daquilo que ele tem. Mas é capaz de produzir os anticorpos anti-A. Se chegar um sangue A, aí o anticorpo vai querer destruir esse antígeno porque não é dele, né? Pois bem, o indivíduo AB não produz nenhum dos tipos de anticorpo porque eles são familiares. Então, o cara vai ter o antígeno do tipo A, o antígeno do tipo B, que tá ali com ele porque é a tipagem sanguínea dele. Então, ele não vai produzir nenhum dos dois anticorpos porque tá familiar para ele, ele tem os dois. Já o indivíduo do tipo O é capaz de produzir os anticorpos anti-A e anti-B. Então, a gente tem essa compatibilidade sanguínea estabelecida a partir do entendimento de antígeno-anticorpo. Se o meu sangue é do tipo AB, eu não tenho nenhum dos dois anticorpos, porque eu não preciso me defender contra aquilo que eu já tenho. Essa é a regra.
tipo B não produz anticorpo anti-B, mas esse indivíduo é capaz de produzir anticorpos anti-A, porque ele não tem. O anti-B ele não vai produzir, porque é o tipo de sangue que ele tem. Certo? Então, essa é a compatibilidade sanguínea descoberta e estabelecida para as transfusões sanguíneas. Então, olha que interessante. A gente tem aqui no sistema ABO, a gente tem o tipo sanguíneo A. O que ele vai ter? O antígeno A. O tipo sanguíneo B, ele vai ter o antígeno B aqui na celulinha, na hemácia dele. O tipo sanguíneo AB, ele vai ter antígeno A e B aqui na membrana das hemácias dele. E o tipo O não tem antígeno nenhum. Porque ele não tem, né, a tipagem A e B. Ele não tem, por isso que é o tipo O. Né? Então, o tipo A, ele vai produzir anticorpo anti-B. O tipo B, ele vai produzir anticorpo contra o A. O tipo AB, ele vai produzir nada de anticorpo porque ele tem os dois. E o tipo O também. Ele não vai ter nenhuma dessas tipagens e ele vai produzir, então, anti-A e B. Tá certo? Então, essa é a lógica para a gente ter esse sistema ABO. Quem é do tipo A tem antígeno do tipo A e vai produzir uma defesa contra o B, a tipagem B. Quem é da tipagem B tem o antígeno B e vai produzir anticorpos para se defender contra o antígeno A, que ele não tem. Aqui no tipo AB, ele vai ter, então, o antígeno A e B. O indivíduo que tem o sangue do tipo O, ele vai produzir anticorpo contra A e B. Então, essa é a lógica que a gente tem para isso, ok? Então, qual que é a frequência que a gente tem na população dessas tipagens sanguíneas aqui? Olha só, tipo O, 45%. Vocês sabem qual que é a tipagem sanguínea de vocês? Isso é importante. Tipo O, 45%. 36% positivo, 9% negativo. Tipo A, 42%. Com RH positivo, 34%. Com RH negativo, 8%. O tipo B, 10% apenas. Sendo 8% com RH positivo e 2% com RH negativo. O tipo AB é muito raro, é só 3%, né? Sendo 2,5% com RH positivo e 0,5% com RH negativo. Então, mais comum, tipo O, tipo A. No tipo B, 10%. No tipo AB, 3%. Então, a gente tem essa diferença de proporção. Isso é determinado geneticamente a partir da herança de pai e mãe. Tá certo? Da interação dos genes de pai e mãe, da geração parental. Isso é muito legal. Mas aí, uma esfera, né, da área do conhecimento aplicada à hematologia, que é a parte da genética. Ok? Então, entendida essa compatibilidade sanguínea, lembrando, o indivíduo com sangue do tipo A, ele não vai ter anticorpos para se defender do antígeno tipo A, porque é o que ele tem. Ele vai produzir anticorpos para se defender contra o antígeno B, que ele não tem. E aí, qual que é essa? É aglutinar, né? É coagular o sangue. E aí a transfusão não dá certo. Tá certo? Beleza. Então, esse é o sistema ABO que a gente acabou de ver. Porém, a gente encontrou um novo fator, que é o fator RH que a gente viu lá. De onde que vem esse fator RH, pessoal? Vem da sigla. É uma sigla que se refere à espécie de macacos onde esses estudos foram feitos para descobrir esse fator RH, que é a espécie Rhesus, tá certo? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho dos macacos Rhesus, lá no Instituto Butantan tem um macacário, que são os animais somente dessa espécie, que são utilizados em várias pesquisas, né? Já foram e alguns continuam sendo, né, utilizados para pesquisas com esse fator. Bom, isso aconteceu, a descoberta do fator RH, pessoal, aconteceu 4 décadas depois, 40 anos depois que a gente descobriu o sistema ABO, olha que interessante. E revolucionou a medicina transfusional, porque trazia melhores resultados, né, para essas transfusões que estavam acontecendo. Então, foi a descoberta do fator RH, que foi observado pela primeira vez no sangue dos macacos Rhesus, daí essa nomenclatura RH. Na população branca, 85% das pessoas
possuem esse fator RH nas hemácias, sendo por isso que eles são chamados de RH positivo. Então, a maioria da galera, né, dentre os brancos, onde foi feito esse estudo a princípio, a maioria tem esse fator RH presente no sangue, por isso que eles são considerados positivos. 15% restante não tem esse fator no sangue e são chamados de RH negativo. Tá certo? Então, RH positivo ou negativo significa você tem ou você não tem. Positivo é porque você tem, é a grande maioria da população. Negativo é porque você não tem, que é somente 15% da população. Correto? E isso foi descoberto a partir do sangue dos macacos rezos, que é essa espécie bonitinha aqui de macacos, tá certo? Então, a gente descobriu o sistema ABO, 40 anos depois a gente descobriu esse sistema RH aqui. Né? Então, a gente consegue classificar para o sistema RH de grupo sanguíneo, então a gente classifica como positivo e negativo pela presença ou ausência do antígeno de superfície da hemácia. Tudo isso na hemácia, a grande protagonista da hematologia, né? Então a gente tem que pensar nisso para as doações sanguíneas. Então aqui, ó, a gente tem o sangue, né? O sangue doado, né? Do tipo A. Então ele tem um antígeno aqui na superfície da hemácia, na membrana da hemácia, e quando ele encontra um sangue A, a gente vai ter uma reação aqui. Então, a gente vai ter uma coagulação. Se a gente tem a situação do antígeno A com o antígeno D, a gente vai ter um outro tipo de reação. O anti-D aqui vai embutir uma reação que vai destruir as hemácias. Tudo isso a gente está falando de antígeno e anticorpo. Então, a gente tem uma classificação de um outro fator que não tem a ver com os antígenos do sistema ABO, mas tem a ver com outro tipo de elemento, que é, então, esse fator RH, que ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Correto? Então, vamos lá. É importante reconhecer qual que é o tipo sanguíneo em relação ao fator RH, pois também pode acontecer reações de incompatibilidade nas transfusões de sangue. Indivíduo RH negativo só deve receber transfusão de sangue de RH negativo, porque senão a gente vai ter aquela reação que também teria lá no sistema BO, mas é um outro fator, tá certo? Caso receba sangue RH positivo, haverá uma formação de anticorpos anti-RH, e vai dar muito problema, porque daí a gente vai ativar um sistema de defesa que vai destruir, então, esse fator positivo, esse RH que está entrando em contato, porque ele era negativo. E recebeu, então, um sangue com RH positivo, eu vou ter que formar anticorpos anti-RH. E isso é uma reação que pode trazer alguns problemas, tá certo? Então, isso é importante, principalmente durante a gravidez, para saber se não vai ter esse problema de compatibilidade com o sangue da própria mãe, né? Então, o sangue da mãe e do feto pode ser incompatível a partir desse fator RH. Se a mãe for RH negativa e o pai for positivo, o feto pode ser negativo. E positivo também. Então, a gente tem uma chance. A mãe é negativa, o pai é positivo, o feto pode ter o RH negativo, esse fator RH positivo, e a mãe começa a produzir anticorpos que vão atravessar a placenta e destruir as hemácias do feto. Isso se chama, então, a doença hemolítica do feto e do recém-nascido, que é a eritroblastose fetal. Então, vamos lá, vamos recapitular isso daqui. É importante fazer a tipagem sanguínea em relação ao fator RH, porque, do ponto de vista genético, se eu tenho um pai que é positivo, uma mãe que é negativa, eu tenho chance de ter um filho que tem um fator RH diferente da mãe, correto? Se for igual, não tem problema, mas se for diferente, o corpo humano vai entender que aquilo é um corpo estranho e vai provocar, vai estimular a produção de anticorpos, né? E esses anticorpos vão atravessar a placenta e vão começar a destruir as hemácias do feto. E aí, vai ser incompatível com a vida. Então, para evitar esse desenvolvimento desses anticorpos, uma vez que o RH do feto pode ser diferente do fator RH da mãe, a mãe é tratada, tá grávida, faz o teste, e qual que é o sangue do pai, qual que é o sangue da mãe, tem chance de ter um filho com fator RH diferente da mãe, então o que vai acontecer? Essa mãe vai ser tratada com uma imunoglobulina, o que é isso? Um anticorpo, né? Que vai, então, fazer essa sensibilização
né, para que não haja esse ataque, né, essa produção desses anticorpos contra o sangue do bebê. Então, durante toda a gravidez e logo após o parto, essa mãe é tratada com um anticorpos anti-RH, que vai retirar as hemácias fetais da circulação da mãe, antes que ela fique sensibilizada e passe a formar os anticorpos anti-RH. Então, é um tratamento que vai evitar essa reação, tá certo? Olha que interessante, gente. Em 1951 eram conhecidos 9 sistemas de grupos sanguíneos. Atualmente são 23, em várias outras espécies. Né? Então é muito complexo esse entendimento do sistema de compatibilidade, né, do sangue. Vejam bem, se o sistema ABO foi descoberto e só 40 anos depois a gente descobriu o fator RH, é porque muitos avanços estavam acontecendo e continuam acontecendo. Tá certo? Bom, então, uma vez vencida essa questão da incompatibilidade, né, que era uma batalha para trazer cada vez mais eficiência nos processos de transfusão, né, haja vista que já tinha sido estabelecido que a transfusão era material terapêutica muito funcional, eles precisavam então fazer o quê? Aumentar a vida útil do sangue, para que ele possa ser armazenado, para que ele pudesse ser armazenado, para formar os estoques. Lembra que já tinha sido formados os bancos de sangue, lá na Guerra Civil Espanhola, e chegou aqui no Brasil depois, na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente já tinha os bancos de sangue. Mas o sangue é extremamente perecível. Então, como que a gente ia lidar com a situação para poder manter os bancos de sangue com os estoques, né, cheios, né? Então, esse sangue tinha que durar mais tempo. Então, aí começou-se então os estudos para armazenar. Como é que armazenava, né? Então, vencida a batalha da incompatibilidade, que levou a óbito muitas pessoas antes do conhecimento desse sistema, agora a gente precisava estabelecer um protocolo de armazenamento desse sangue para poder salvar mais vidas. Isso aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, né, na Batalha de Cambrai, em 1918. Lembra que a primeira aconteceu em 1818? 100 anos depois, a gente tem, então, a primeira transfusão com sangue armazenado, né? Hoje em dia, a gente sabe que o sangue pode durar de 35 a 42 dias. Por isso que é importante doar sangue, porque o seu sangue doado hoje pode ser usado até 42 dias depois, né, salvando muitas vidas. Então, isso foi mais uma batalha vencida aí nesse processo. Então, a gente tem hoje em dia bancos de sangue extremamente bem organizados, né, super ligados com um processo de controle, manutenção, auditorias, né, muito bem monitorado, né, a qualidade desses bancos de sangue. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer a criopreservação desse sangue, né, a menos 65 graus Celsius, e o sangue pode durar até 10 anos. Então vejam que interessante, a gente conseguiu técnicas que preservam esse sangue em menos 65 graus Celsius, né, por até 2 anos. Mas a criopreservação é muito o quê? Muito cara, né? Muito dispendioso. Então, isso é recomendável para sangues muito raros, né? Dependendo de onde a gente tá. Às vezes a população, né, não tem muitas pessoas com aquele tipo de sangue. Enfim, é feita, então, uma sondagem para saber qual que é a necessidade mesmo, para viabilizar essa criopreservação, já que ela é cara. E aí, nesses avanços, né, a gente tem outros tipos de conservantes para o sangue, de anticoagulantes, equipamentos de refrigeração. Então, a gente tem uma organização bastante criteriosa e funcional dos bancos de sangue, né, acontecendo. Olha que interessante. Esse termo banco de sangue, pessoal, ele só foi usado em 1937, num laboratório que armazenava sangue, né, que foi doado, né, e esse sangue era obtido já desde a primeira vez, já desde 1937, quando a gente falou banco de sangue pela primeira vez, eram doações voluntárias. Tá? Que é o que acontece até hoje no nosso país e em vários lugares do mundo também. O primeiro banco de sangue surgiu lá na Espanha, lembra que eu falei para vocês, na Guerra Civil Espanhola, lá em Barcelona, 1936, e aí isso foi se expandindo muito, e após a Segunda Guerra Mundial chegou inclusive aqui no Brasil. Tá certo? Então, esse conceito de banco de sangue só foi possível depois que a gente venceu a batalha da incompatibilidade, depois que a gente entendeu ali as necessidades de como preservar esse sangue, de como fazer essa transfusão, né? E aí os bancos foram estabelecidos de uma forma bastante criteriosa. Ok? Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu justamente o fato da gente ter um sistema específico, que é o sistema ABO,
Depois a gente viu 40 anos depois que a gente descobriu o fator RH, né, que é principalmente importante para a gestação, né, porque a gente pode ter, como esse sistema BO está baseado em antígeno, nos conceitos de antígeno e anticorpo, se o filho pode nascer com um fator RH diferente da mãe, é possível que a mãe comece a produzir anticorpos que vão, então, combater esse fator RH diferente do feto. E aí esse feto vai ser incompatível com a vida. Então, ela precisa ser sensibilizada antes que o corpo dela comece a produzir esses anticorpos e a gravidez tenha progresso. Tá certo? Então foi isso que a gente viu aqui, todo esse histórico da transfusão, a gente passou lá, né, na Inquisição, com o Papa Inocêncio, depois a gente foi para as transfusões heterólogas, lembra? Sangue de carneiro para homem, que teve aquele caso, né, que a pessoa morreu, e muitos outros casos de insucesso, até a gente conseguir vencer o entendimento dessa compatibilidade sanguínea e a gente fazer as transfusões heterólogas e chegar nos bancos de sangue super criteriosos e reconhecidos como uma estratégia que de fato salva vidas aí desde a primeira, passou pela Segunda Guerra Mundial e chegou em todos os lugares do mundo. Ok? Então, na próxima aula a gente vai continuar com o entendimento, né, desses conhecimentos de hematologia e eu aguardo vocês para a nossa quarta aula. Um abraço!